Olá, meu nome é João Lucas, eu sou estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Uniderp e eu resido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O meu trabalho, minha pesquisa científica, ela foi desenvolvida junto com a orientadora do curso de mestrado em agronegócio, Denise Renata Pedrinho e Angélica Queiroz. Então, para introduzir essa nossa pesquisa, esse nosso projeto de trabalho, a gente já se dá ao fato de que existem pesquisas que comprovam que existem vários mitos acerca do agronegócio. E o que acarreta esses mitos? Sejam ele para o consumidor final ou às vezes de um produtor para o outro produtor, para o público em si, se dá o fato da falta da comunicação eficiente entre o agronegócio e a sociedade, e acaba perpetuando os mitos sobre o setor. E essa distância da indústria com os meios de comunicação, ela acaba prejudicando a percepção que os consumidores têm acerca do agronegócio. Então, o nosso objetivo ele se dá a partir daí, é a utilização desse podcast, que é o nosso meio de disseminar o conhecimento e refutar essas falsas narrativas, ou como eu disse, denominadas fake news, para combater esses mitos sobre o agronegócio, desmistificar todas essas notícias que acabam saindo sem fundamento e que acabam prejudicando o produtor ou o consumidor final. A gente pensou, vamos criar uma comunicação clara com o público, uma comunicação onde a gente chama um especialista de cada área e a gente pode conversar com ele, bater esse papo cara a cara, e ele traz estudos e experiências deles para desmistificar e espalhar o conhecimento. Então a gente criou o nosso podcast ou videocast AgroConecta, que está disponível no YouTube ou em forma de podcast no Spotify. Então, para além da conversa cara a cara desse podcast, que utiliza um apresentador e um especialista de diversas áreas do agronegócio, a gente também efetuou pesquisas, a gente montou roteiros, para que essa conversa ela seja liderada a um destino final. Que a gente pudesse acabar fazendo algo que contribuísse para a sociedade e que um assunto que agregasse. Então, além desse podcast que a gente também criou um quadro dentro dele bem específico que se chama Mitos e Verdades do Agro. Então, ao final de cada episódio, a gente faz uma pergunta para o especialista da área sobre se aquela afirmação é um mito ou é uma verdade da área. E aí o especialista, com todo o seu conhecimento e bagagem na área, ele desmistifica esse mito ou ele confirma se essa afirmação é uma verdade ou não. Ou seja, a participação desses especialistas nos episódios permitiu uma análise profunda nessas questões e até mesmo direta, porque além de toda a conversa, o quadro ele é mais pontual, ele é mais específico, é te dada uma pergunta e ela é respondida de imediato. Então, a primeira questão do nosso primeiro episódio de estreia foi: o crédito rural é disponibilizado apenas para grandes produtores rurais? E aí a gente essa dúvida foi respondida, que o crédito rural se destina a público bem diversificado, desde o pequeno produtor rural, como grandes agricultores familiares ou grandes empresas de agronegócio. A nossa segunda questão foi: é comum escutar afirmações de que o eucalipto seca e empodrece o solo. Mito ou verdade? E esse é um mito muito comum, mas que foi desmistificado por especialistas e estudos que indicam que essa afirmação ela não é verdadeira. Nossa terceira questão foi: os micro-organismos são apenas causadores de doenças? E essa nossa dúvida também ela foi respondida como não. Isso é um mito espalhado, porque os micro-organismos apresentam grupos que possibilitam a promoção de crescimento de plantas. Ou seja, existem micro-organismos que eles são causadores de doenças, existem micro-organismos neutros e existem micro-organismos benéficos. Então a gente criou esse podcast, que ele é disponibilizado no YouTube, no nosso canal, e também no Spotify. E o nosso canal no Spotify, em ambas as plataformas, ela é denominado com o nome do podcast, AgroConecta, justamente como uma forma de comunicação para combater todas essas fake news ou falha de comunicação entre o agronegócio e a sociedade, porque é uma falha de comunicação muito grande. E hoje em dia, os jovens, principalmente da nossa geração, ou públicos, né, pelo esse contato mais direto com a internet, é um público bem evangelista, ou seja, eles veem uma informação e eles já acreditam nela sem se aprofundar, seja ela sobre produções ou também sobre administração, porque existem também uma administração sustentável, o que é uma administração sustentável? É aquela administração que ela vai te trazer benefícios no futuro, que é algo que vai durar, que lá na frente ela ainda vai te trazer retorno, que é exatamente o que define a sustentabilidade. Então é esse o meu trabalho, juntamente com a orientadora Denise Pedrinho e a Angélica, e eu espero que vocês tenham gostado, e eu queria agradecer muito também pela oportunidade também e dizer que foi incrível participar desse projeto.